Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje vamos falar sobre um mistério que tem rondado a Vila Belmiro e o CTR Pelé há algumas semanas. O Santos contratou recentemente o volante paraguaio Ángel Aguayo, vindo do Sol de América, foi logo depois do Sul-Americano Sub-20, o mesmo que o Brasil ganhou, o David estava lá, por exemplo, e depois veio para o Santos. O Aguayo jogou pelo Paraguai, fez 2 gols, salvo engano era capitão, e foi contratado pelo Santos. Só que aí o mistério foi intensificado na última terça-feira com uma informação divulgada pela Laura Marcelo, jornalista do Diário do Peixe, e nós vamos comentar aqui sobre essa situação do Aguayo. Vai dar para descrever como joga o Aguayo? Não, vocês vão entender em instantes. Dá para fazer uma super análise? Também não. E mesmo se desse, eu ainda poderia justificar que eu não faço. A gente nunca fez aqui análises individuais de jogadores do Sub-20. Mas talvez não seja o caso. É um mistério que a gente vai tentar guiar nosso público, vocês, para que fiquem um pouquinho menos perdidos. Porque a gente tem recebido, principalmente nas lives, perguntas constantes. Quem é esse paraguaio? O Paraguai vai ser inscrito, vai jogar, é profissional, não é? Aparentemente, nem o Santos sabe direito disso. Olha que coisa incrível. O que você deve saber sempre é que o cupom Eu Vim de Santos te garante desconto na Golcase. Eu vou pegar aqui uma coleção de capinhas da Golcase que eu tenho. Olha a quantidade. Tem camisa listrada, tem da torcida, tem a rosa, que eu gosto muito, tem a azul clara, que está no celular, que está me filmando, inclusive, tem aquela personalizada ao meu estilo do bonezinho, tem aquela camisa homenageando os países africanos, tem azul escuro, tem azul bagre, tem time da virada, tem a outra azul clara, tem muitas versões de capinhas da Golcase, e ao comprar uma no mês de fevereiro, mês de 10 anos da Golcase, aniversário de 10 anos, você compra uma, leva duas. Então tem tudo isso e muitas outras mais versões lá no site da Golcase que você acessa via QR Code que está aqui na tela ou o link na descrição. O que importa é quando for comprar, usa o cupom Eu Vim de Santos para ter desconto. Ángel Aguayo. Eu vou pegar aqui meu caderninho porque a história é confusa. O Santos contratou o jogador de 18 anos, você deduz que é para o Sub-20. Seria um movimento normal. Ele se juntaria, por exemplo, ao Profeta, também volante venezuelano, que também jogou o Sul-Americano Sub-20. Quem jogou também é o Villarreal, centroavante colombiano. Ele chegou a entrar no passado no jogo contra o Avaí no profissional, mas enfim, é do Sub-20. Tem o Perlaza, que fez uma copinha bem ruim, equatoriano, ponta. Tinha o Nava, que também começou a copinha como titular, vocês devem ter visto jogos da copinha, mas esse acabou o contrato, já foi embora, era ruim mesmo. O Contreras, um zagueiro boliviano, também está no Sub-20 esse ano, é da seleção boliviana Sub-20, jogou o sul-americano. Tinha outros caras, como o Enzo, por exemplo, que foi emprestado para um time da Letônia, vocês sabem, o Miguel, que está aí, está para ser emprestado também. Tem o Colibali, que é da Costa do Marfim, mas ainda não tem 18 anos, então não pode assinar contrato, nem jogar competições oficiais, como o Miguel passou, por exemplo. O Santos tem feito essa captação de jovens. Beleza, você acha esses jovens, coloca no sub-20, talvez 17, enfim, e vê no que dá. Se der em algo, você tem algo legal profissional e, quem sabe, uma venda no futuro. Se não, acontece, você dispensa, rescinde, enfim, e o jogador segue a sua vida. Normal, é possível. E é bacana, sempre defendi essa ideia aqui, que você vá atrás de jogadores, pelo menos, o Colibali não é o caso, mas pelo menos do mercado sul-americano, porque estão aqui perto, é mais fácil de você ir assistir aos jogos, enfim, é um movimento legal, o Santos tem que fazer isso. Boa, então se o Aguayo fosse só isso, show de bola, estaria lá no Sub-20, e ele nem chegou em Santos ainda, então eu sei, mas beleza, é isso. Só que tem umas questões aqui. A primeira é que não existem vídeos dele no YouTube. Então já fica meio difícil a gente conseguir fazer qualquer análise. Simplesmente não tem. Agora, no Sul-Americano, surgem alguns lances específicos. Você pode pegar melhores momentos dos jogos do Paraguai e observar se ele aparece. Mas aqueles compilados não tem. É claro que os times de futebol têm programas muito melhores. Eu digo que, assim, a gente aqui, para caçar qualquer coisa do Aguayo, é muito difícil. Piora, ele só tem 2 jogos na vida como profissional. Ambos foram no Sol de América, time em que ele atuava até o ano passado. Só que ele atuava também no Sub-19, na verdade. No Paraguai tem uma liga Sub-19. Entrou 2 vezes. Uma delas ele foi titular, a outra
foi reserva e entrou no segundo semestre do ano passado no Campeonato Paraguaio adulto pelo Sol de América. É muito difícil, eu fiquei um bom tempo pesquisando, encontrar informações sobre o Campeonato Sub-19 do Paraguai para ver o quanto ele jogava. Eu cheguei a algumas informações. Sei que o Cerro Porteño, por exemplo, foi campeão no fim do ano passado do Sub-19 Paraguai, mas eu não consegui achar muitas escalações do Sol de América. Na verdade, achei uma e ele não estava em campo, então piorou a situação. Mas também é curioso, porque ele tem 2 jogos no profissional do Sol de América, no Campeonato Paraguaio, no segundo semestre do ano passado, quando supostamente ele estava emprestado ao Boston River do Uruguai, que também não jogou no profissional. Ele foi para lá, porque pesquisando eu também achei uma entrevista que o próprio Aguaio dá ao Notícias Paraguai, você pode achar isso no Instagram, mas é um canal de lá, um jornal de lá, enfim, e ele, o arroba é até NPY. E aí você vê, ouve, né, no caso o Aguaio falando que o único time anterior dele foi o Boston River e tal, mas também não consegui achar nenhum registro de jogo dele na base do time uruguaio, no profissional, não jogou. Então, bem complicado. Só que o empréstimo dele ao Boston River, segundo ele, Merlo, César Luiz Merlo, tantas vezes citado aqui, era de 1 ano, com uma opção de mais 6 meses. Ele foi emprestado em julho do ano passado e, de repente, já estava jogando no Sol de América profissional. Eu achei meio estranho. Mas, enfim, as informações são muito escassas. Eu estou juntando cacos aqui. Mesmo assim, agradou ao scout do Santos. Alguém do scout profissional, e aí você tem que ouvir essa parte, do departamento profissional do Santos, do time profissional, recomendou o Aguaio, foram lá e compraram um cara. O Santos comprou, tá? Não é empréstimo, não. O Caixinha chegou a falar na coletiva após jogo contra o Água, ou contra o Noroeste, que tinham mais 3 jogadores chegando. Ele fala 2, no caso o Thiago Maia e... quem que era na época? Era o Roleiser ainda? Cara, ele cita 2 jogadores. Era o David. Era o David e o Thiago Maia. E um misterioso, que no caso era o próprio Aguaio. Por exemplo, o Lucas Mussetti, no Instagram dele, no canal dele, falou que para ninguém se preocupar, porque esse misterioso era o Aguaio, que ia pro Sub-20. O Eduardo Jardim foi caçar, fez vídeo sobre a base, como ele sempre faz, e cita que era pro Sub-20. O Diário do Peixe, quando noticiou, falou, é pro Sub-20. Então todo mundo interpretou essa aspa do Caixinha como, não, é misterioso, mas não, ele só errou, tá chegando o cara, mas não é profissional. Porém, apesar de parecer apenas um pequeno erro, do Caixinha no caso, a Laura Marcelo, como eu falei, na última terça-feira, escreveu o seguinte em sua rede social Twitter. O Santos trouxe o volante Ángel Aguaio, da seleção paraguaia sub-20. Beleza. A base, porém, o departamento de base, afirma que não foram comunicados. Não foram eles que contrataram e que é para o profissional. O profissional diz que é para base e por isso não vai ter anúncio. Muita gente está perguntando, não vão anunciar o Aguaio, fazer videozinho, arte e tal. O profissional diz que é para base. A base diz que não foi avisada. E aí muita gente ficou perguntando para a Laura, o tweet está lá e dá para ver as respostas. Ah, mas o profissional não precisa avisar a base. Então meio que precisa. E ela dá uma alegação boa que é, o moleque tá vindo do Paraguai, sozinho, né, digamos assim, não conhece o Brasil. Como é que você faz essa transição? Ajuda ele com língua, onde morar, talvez seja alojamento, enfim. O tipo de pensamento que você joga no sub-20, que é diferente do profissional, de tático mesmo, os treinos são diferentes. Para onde ele vai? A base diz que é para lá, o profissional diz que é para cá. Não rolou essa conversa. E o moleque tá chegando. Curiosidade, nessa entrevista que ele deu a uma rádio paraguaia, o Jornal Paraguai, enfim, ele fala que ele não sabia da contratação, avisaram a família dele primeiro. Simplesmente falaram, teu filho foi vendido. Ah, show de bola. E aí avisaram o moleque. Só loucura. Então, assim, um menino que não sabia que vinha, topou, deu entrevista, claro que não, nesse Jornal Paraguai eles falam, foi negociado ao Santos de Neymar, porque isso vai bombar. Mas o profissional não fala que é pra base, a base fala que é profissional. Ninguém sabe para onde ele vai, ele ainda não chegou. Quando chegar, vai para onde? Será que o departamento profissional falou, esse moleque é bom, mas joga lá para fazer uma transição no Sub-20? Ou simplesmente esqueceram de avisar o Sub-20, ó, contratamos um cara que é para vocês? Fica um mistério. Como eu disse, eu não tô aqui para dar solução neste caso, nem o Santos sabe qual é a solução, é apenas o mistério de Ángel Aguaio. E como eu falei, eu não sei como ele joga. Simplesmente não tem vídeos, mas eu espero que seja um bom jogador. Afinal de contas,
foi observado no Sul-Americano Sub-20. Reitero, ele é volante, primeiro volante mesmo. Mesmo assim, fez 2 gols no Sul-Americano. No profissional tá cheio de volante. Então eu vou deduzir que é pro Sub-20, que não tem tanto volante assim. Inclusive o Santos sofreu ano passado em todas as competições, iniciando já na Copinha nessa posição. Vamos ver o que aguarda Aguaio. Agora eu acabo o vídeo, tchau.